É impossível não abrir esse fala gigante dizendo: para fazer frente com um gigante europeu, tem que ser gigante tão quanto. Porque olha, vascaíno, com todo o respeito do mundo, mas ir para o Mundial de Clubes para fazer isso daí é melhor inclusive cair até mesmo nas semifinais, como aconteceu com o Flamengo nesse ano de 2023. Mas olha, Vascão, fica tranquilo que a gente vai deixar vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama. O assunto aqui não é Fluminense, deixa eles para lá, porque é claro, temos que pensar no nosso Cruz Maltino, temos que pensar nessa reformulação que o Vasco fará visando a temporada de 2024, e tudo isso você verá aqui agora neste Fala Gigante. Vamos trazer informações sobre inclusive o volante Souza, né? Joseph de Souza, um cria das categorias de base do Vasco da Gama, um atleta que vem se manifestando nestes últimos, neste período recente, né, inclusive, não vou nem falar nestes últimos dias, pois é algo já bastante antigo, sobre o seu desejo de retornar ao Vasco. Ele que operou, né, com um médico do Vasco da Gama, vem se recuperando no CT Moacir Barbosa, com o uniforme do Cruz Maltino, já tinha um acordo verbal com o antigo diretor executivo Alexandre Matos, esperava que viesse a retornar à Colina Histórica, mas pelas informações que tivemos nessa tarde de sexta-feira, dificilmente o vascaíno verá o Souza em 2024 com a camisa do Gigante da Colina. A gente vai explicar essa situação a vocês, vamos falar também sobre outras situações, de outros nomes, né? O Vasco que hoje busca a renovação contratual do lateral direito Paulo Henrique, o Alex Teixeira que ontem teve o anúncio oficial que não ficará para o ano que vem, já tem praticamente um destino encaminhado. Falar também sobre esse processo de contratações que o Vasco faz no mercado, agora sob o comando do diretor executivo Alexandre Matos. Temos muitas informações a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Você, como bom torcedor vascaíno, não poderá perder este vídeo. Mas olha, Vascão, antes de começar, é claro, né, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, no canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Qual é a situação? Gente, infelizmente, nos nossos últimos vídeos, não estamos gravando aqui no nosso cenário, onde você gosta, né, muito provavelmente, que os nossos vídeos venham a ser gravados, onde temos um equipamento de mais qualidade. Infelizmente, aconteceram algumas coisas que não estamos conseguindo ficar aqui. Mas, em breve, por volta de domingo, já volta tudo à normalidade, né, já volta tudo ao normal, e os nossos vídeos serão aqui diretamente do nosso cenário, da nossa casa, onde a gente traz um conteúdo da melhor qualidade possível a você. Então, nesse momento, mais do que nunca também, eu peço o seu apoio. Nós estamos aí na meta de ainda hoje chegar à marca dos 116.500 inscritos. Então, você que curte o nosso conteúdo, você que está chegando aqui pela primeira vez, gostou, né, já desses primeiros minutos do vídeo, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Nesse momento estamos com esse número aqui de inscritos e queremos chegar, é claro, a cada vez mais. Então, contamos com a sua ajuda. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui embaixo para ajudar o crescimento e a divulgação deste Fala Gigante. O canal do Gigante Vasco conta muito com o seu apoio agora, neste momento. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois é de fato um Fala Gigante muito agitado, um Fala Gigante muito movimentado nessa tarde de sexta-feira, que foi assim, foi agitado, e é claro, o nosso vídeo não poderia ser diferente. Eu quero começar primeiramente aqui, vascaíno, falando sobre a questão de dívidas do Vasco. Quero falar inclusive sobre dívidas por três nomes, não é por três nomes, mas sobre três nomes. Por quê? Porque o Vasco tem uma dívida com a Elenco Esportes, que é a empresa que agencia a carreira do Lucas Piton. O Vasco tem uma dívida com o São Paulo, que é o clube que detinha os direitos econômicos do Léo. E o Vasco tem uma dívida com o Andrei Santos sobre o seu passe. E qual a informação que vamos trazer a vocês aqui agora, neste Fala Gigante? Informações importantíssimas. A primeira, sobre Lucas Piton. O que temos a trazer a você, torcedor vascaíno? O Vasco, enfim, chegou a um acordo, né, com a Elenco Esportes, essa empresa que a gente trouxe a vocês, que hoje agencia a carreira do atleta. Esse acordo foi feito pela diretoria do Vasco para pagar as dívidas que o Cruz Maltino detinha com o Corinthians sobre a compra dos direitos econômicos do Piton no início de 2023. Esse acordo foi feito na última terça-feira. O GE, página, né, muito gabaritada na imprensa esportiva,
teve acesso ao acordo dessa dívida com a empresa que agencia hoje a carreira do atleta e a credora também das dívidas junto ao Clube Esporte Corinthians. O valor, do pagamento deverá ser realizado em 2 parcelas a partir de agora, até o dia 22 de dezembro de 2023, ou seja, até hoje, sexta-feira, o montante bruto de R$ 9.150 mil deverá ser pago em favor da Elenco. E depois, até o dia 15, de abril de 2024, o Vasco terá que pagar mais R$ 2.624 mil. Esses são os 2 grandes montantes, que o Vasco da Gama terá que pagar sobre essa dívida que detinha com o Corinthians pelo Lucas Piton. Essa dívida inicialmente era entre Vasco e Corinthians, porém como o Corinthians também detinha uma dívida com a Elenco Sport, essa dívida passou a ser entre Vasco e Elenco Sport. Então, a primeira grande dívida que o Vasco tinha, se tratando das compras feitas nesse ano de 2023, conseguiu ser negociada para que o Vasco possa realizar o pagamento durante o ano de 2024. Outra dívida era com o zagueiro, Léo, O Léo, que o Vasco comprou no início de 2023 junto ao São Paulo. O Vasco acertou de fato nesses últimos dias uma parte do pagamento, valor de R$ 4 milhões que estavam atrasados pela compra do zagueiro, mas o Vasco ainda terá que pagar o restante desse montante pelos próximos 2 anos. O restante desse montante está aí algo em torno de R$ 8 milhões. O Vasco deverá pagar 4 milhões em 2024 e mais 4 milhões em 2025. Foi dessa maneira, o contrato assinado entre Vasco da Gama e São Paulo no momento da compra dos direitos econômicos do zagueiro Léo Pelé. Além disso, também, por fim, para fechar essa parte de dívidas, sobre Andrei Santos, o volante que foi vendido pelo Vasco da Gama ao Chelsea, e o Vasco acabou não repassando ao atleta o valor que deveria repassar ao jogador na venda do passe, pois o que acontece? O Vasco vendeu o Andrei ao Chelsea, só que dos 100% do passe, o Andrei detinha uma porcentagem. Qual seria o certo? No momento que o Chelsea enviou o dinheiro da compra para o Vasco repassaram o valor dessa venda para o Andrei Santos e o seu empresário. O Vasco não repassou esse valor e foi criado um grande clima de instabilidade entre Vasco da Gama e o empresário do atleta. A informação que tivemos nessas últimas horas de sexta-feira é que o Vasco da Gama depositou nestas últimas horas, junto ao processo que inclusive tramita até mesmo na Justiça Comum do Rio de Janeiro, mais uma parcela da dívida que o Vasco possuía com o volante Andrei Santos. A cota paga ontem foi de R$ 79.556 mil. 566, reais. Isso inclui já inclusive juros e correção monetária. O Vasco já pagou ao todo ao Andrei Santos mais de 500 mil reais da dívida, de um total de 662 mil reais. Então o Vasco ainda deve um montante, mas ontem mais uma parcela da dívida foi paga junto ao empresário do jogador. E esse é a grande linha que o Vasco vai trabalhar de fato nessa temporada de 2024. O Vasco vai receber muita grana. E quando a gente fala isso, não é uma mentira, não é uma falácia, é uma realidade. O Vasco colocará nos seus cofres, lá em setembro de 2024, 270 milhões de reais. Esse valor pode ser diluído, sim, durante o ano, O Vasco, caso queira um adiantamento junto à empresa norte-americana no mês de fevereiro, de março, de abril, pode conseguir, junto ao grupo norte-americano, esse adiantamento. Mas, mesmo sendo um montante tão grande, o Vasco tem como seu principal objetivo gastar boa parte desse dinheiro com relação a estruturas do futebol, ou seja, a melhoria, por exemplo, do CT Moacir Barbosa, fazer um CT mais estruturado, com melhores equipamentos, melhores campos, mais espaço, mais qualidade no dia a dia dos atletas, e também exatamente o pagamento das dívidas que o Vasco fez no mercado do futebol na primeira janela de transferências de 2023. Então, o Vasco, desses 270 milhões de reais, uma boa parte desse montante irá exatamente para isso. Uma boa parte desse aporte vai para melhorar as estruturas do Vasco da Gama e também quitar as dívidas. Mas mesmo diante disso, é claro, o Vasco vai contratar. O Vasco não vai pegar 270 milhões de reais e gastar apenas em dívidas, gastar apenas em estrutura. O Vasco vai ao mercado trazer novos reforços. O Alexandre Matos, nesse momento, ainda se encontra em território norte-americano. Passaram-se já 15 dias do término do Campeonato Brasileiro, completou esta última quarta-feira. Até o momento o Vasco não trouxe nenhum reforço. O torcedor vascaíno automaticamente está ansioso para que o Vasco traga reforços para o seu elenco. Nenhum nome, inclusive, o Vasco chegou a avançar a ponto de estar perto de um anúncio. O nome hoje que o Vasco mais se aproxima é de Benjamin Kusevich, mas o Vasco ainda aguarda o aval da empresa norte-americana para dar prosseguimento às tratativas de fechar negócio
já tem as necessidades mapeadas, segundo informações aí do GE sobre os nomes em que o Vasco necessita contratar. O Alexandre Matos tem feito os contatos diariamente no mercado por reforços, mas esse processo de contratação dentro do Vasco não é tão simples assim. E esse, inclusive, né, e essa, melhor dizendo, é uma das questões que tanto abala o dia a dia do Vasco da Gama. Esse processo demorado. O Vasco hoje, como SAF, tem que obedecer a alguns critérios antes de contratar. Critérios esses que são pedidos, ordens, né, melhor dizendo, até mesmo, da própria empresa norte-americana que detém 70% do futebol do Vasco da Gama. Alexandre Matos, nos Estados Unidos, tem se inteirado sobre como funciona esse processo. Alexandre Matos tem liderado também, principalmente, os processos de contratações dentro do Vasco da Gama. O Alexandre hoje conta com uma estrutura à sua volta de profissionais analisando o mercado, profissionais também como o próprio Ramon Angel Dias, né, que leva que tem esses nomes identificados levados à mesa do técnico, e o técnico conversa também com o Alexandre Matos. Hoje, o Ramon tem uma voz muito ativa no departamento de futebol, então é um processo muito longo de contratação, não é um processo facilitado, e tudo isso, volto a repetir, vem cansando de fato o dia a dia do torcedor vascaíno. Inclusive, vascaíno, a gente teve em mãos como funciona hoje esse processo e está aparecendo aí na imagem a vocês. Vai aparecer aqui ao lado. Olha como funciona o processo do Vasco da Gama no mercado. Primeiro, o Vasco, como um departamento de futebol, identifica as carências no elenco. Depois de identificar as carências do elenco, o Vasco define as características do jogador dentro da posição procurada. Depois desse ponto 2, o Vasco no ponto 3 procura um perfil de atletas que se encaixam no projeto da 777, na grande maioria atletas realmente jovens, que têm um potencial de recolocar, né, o dinheiro nos cofres, ou seja, um potencial de venda, de lucro futuro. Quarto ponto, são analistas de mercado que buscam os jogadores de acordo com o perfil traçado pelo departamento de futebol, ou seja, o Vasco traça perfil, o Vasco vê as carências, o Vasco vê os atletas, né, que estão ali nesse perfil traçado, jogadores jovens, com potencial de revenda, e aí depois de todas essas etapas que demoram com certeza, aí sim que os analistas buscam jogadores dentro desse perfil. Aí após analisar, após procurar e após achar os atletas, o Vasco ainda precisa de um ok do Alexandre Matos, o Vasco ainda precisa de um ok do Ramon Dias, e aí que começa um setor, uma parte ainda mais chata, né? Que aí vem uma análise de scout da empresa norte-americana e precisa também do aval da empresa para a contratação. E aí depois disso tudo que o Vasco começa a negociar. Olha a demora. Não é assim, o Alexandre Matos vê um nome no mercado, passa por Ramon, Ramon dá ok e o Vasco negocia. Não é dessa maneira. É um processo longo, demorado, cansativo e que hoje explica, né, o porquê depois de 15 dias, com vários clubes contratando jogadores, o Vasco ainda não conseguiu trazer nenhum reforço. O Grêmio, por exemplo, nessas últimas horas, salvo engano, acredito eu que já inclusive anunciou a contratação de Soteldo, um jogador vascaíno que poderia vir ao Vasco, um atleta que se destacou tanto vestindo a camisa do Santos, praticamente livre no mercado, e é isso, o Grêmio anunciou a chegada do Soteldo. Por que o Vasco não contratou esse atleta? Por que o Vasco não está de olho no mercado para trazer jogadores assim que possam agregar e muito no elenco vascaíno? Porque é um processo lento, é um processo demorado. Então, o que resta nesse momento é aguardar. É aguardar o Alexandre Matos, conversar com a empresa norte-americana para tentar mudar esse processo e aguardar as investidas do Vasco no mercado do futebol brasileiro. O Vasco vai contratar, o Vasco vai trazer reforços, mas os primeiros passos dados, né, por essa atual diretoria junto à empresa norte-americana demonstram que o vascaíno terá que ter um sangue frio e paciência para reformular esse atual. Mas vamos prosseguir, né, rapaziada? Antes, porém, deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha desse atual processo da empresa norte-americana. E o que temos a falar agora? Primeiro, sobre futuro, né? Futuro do Alex Teixeira, que ontem foi anunciado oficialmente que não permanecerá no Vasco em 24, né? Informação aí, né, nessas últimas horas, de que Alex Teixeira estaria próximo de ser um novo reforço do Vitória. Vitória da Bahia, clube que retornou à elite do futebol brasileiro, já teria inclusive acertado um acordo verbal com Alex Teixeira e aguarda apenas para que possa assinar o contrato do jogador. Alex Teixeira, né, um cria das categorias de base do Vasco, infelizmente não foi bem no Gigante da Colina. E olha, vascaíno, com toda sinceridade, eu tenho convicção de que o ano de 2024 da Alex Teixeira vestindo a camisa do Vitória da Bahia pode ser muito bom. Infelizmente, acredito eu que o Alex não teve toda essa oportunidade
principalmente sobre o comando de Ramon, mas não deu certo, né? Felizmente não deu certo e a gente torce para que ele vista a camisa do Vasco da Gama bem em outro. Vista a camisa, né, de um clube do próximo no qual ele irá vestir bem longe do gigante da colina. E olha, Vascão, mais uma informação dessa vez sobre Paulo Henrique, né? O lateral direito que hoje conta com o aval de Ramon Réu Dias para sua permanência em 2024, se aproxima de realmente ficar no Vasco no ano que vem. O Vasco, segundo informações que tivemos nessas últimas horas, procurou o Atlético Mineiro e já iniciou conversas para manter o lateral direito para a próxima temporada. Ele estava emprestado pelo Galo ao Vasco, tem contrato com o Vasco apenas até o final desse mês, 31 de dezembro, e tem um contrato vigente com o Atlético Mineiro até o final de 25. Qual a informação que temos a trazer? Negociações acontecem, estão em estágio inicial ainda, mas Alexandre Matos pontuou sim o interesse já a Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro de ter a manutenção desse jogador. Hoje, Paulo Henrique é um atleta que tem 27 anos de idade, um atleta que já recebeu sondagens de clube, como por exemplo da MLS, a Major League Soccer dos Estados Unidos, e também alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, nesse momento, tem o desejo de vender o jogador. Eu falei que o contrato dele vai até o final de 25, salvo engano não, fazendo uma errata aqui, vai até o final agora de 24. E como não há possibilidade de ter mais um ano de empréstimo, pois o Atlético emprestando, né, o Paulo Henrique por mais um ano, perderá uma possível grana, né, em tratativas e negociações. Hoje, o que o Atlético quer fazer com esse atleta é vender. E o Vasco se interessa sim pela permanência e pode acabar tendo que gastar um dinheiro para ter o Paulo Henrique no ano de 2024. Ramon Dias gosta muito do jogador e sim, a expectativa hoje é grande para que Paulo Henrique possa permanecer. Se não ficar, o Vasco vai atacar o mercado em busca de um nome para a posição, até porque hoje conta com o Pumita Rodrigues e apenas ele. Porque o Paulo Henrique tem contrato até o dia 31 e o Gabriel Dias já foi oficializado que estará de saída do Vasco, não teve o seu contrato renovado. E falando ainda em mercado, né, vascaíno, mas para finalizar agora, falar sobre Souza, um atleta aí que queria muito vestir a camisa do Vasco, que fez de tudo para voltar ao Vasco da Gama, mas olha, o destino é cruel, o destino é malvado e parece que o Souza não retornará. Primeiro, dê uma olhada aí no vídeo de Souza, assumindo aí, deixando bem claro que o sonho dele seria, nesse momento, retornar ao gigante da colina. Tava recebendo notícia, a galera falando, agora que a gente tá bem, você quer voltar. É isso que eu ia bem falar de agora. quê? Você tá brigando pra segunda divisão, no último, eu mesmo em casa vendo 3 televisões ali pra ver o que aconteceu. E você tá bem? Pô, se você tá bem... É porque o torcedor eles não acha- conhecem o que é bem Vasco. que a galera é financeiro. É financeiro de quê? Se eu já falei inúmeras vezes que eu não tenho pretensão nenhuma de pegar dinheiro do Vasco. Justamente porque você voltou numa situação que você pode... E eu sempre falei, Entendi. quando eu voltar pro Vasco, se eu voltar pro Vasco, quando eu voltar, eu não vou exigir nada do clube. Não é porque o clube hoje é SAF, pra mim continua sendo Vasco. Eu não vou chegar porque é SAF, que eles têm dinheiro, e falar, eu quero isso. Não. Cara, o que vocês quiserem me oferecer aí, achar o que eu mereço, achar... Amém, beleza. Porque eu não tenho hoje eu não tenho necessidade. Hoje eu tenho uma proposta da Turquia, mas dinheiro. Só que eu já não olho mais com... Não preciso, cara. Eu já precisei, e isso não é mentira, não é vergonha, e não é ser mercenário, é questão de... A gente tá no futebol pra juntar dinheiro. Inclusive, um amigo meu aqui, ó, mandou mensagem 2 dias atrás. Não vou citar o nome dele, não. Jogador famoso e rodou aí, jogou comigo no Porto e falou, olha, pode me emprestar 8 mil reais? Porque eu preciso pagar a pensão da minha filha. Lá no Porto já falava pra Dani, minha esposa, esse aí infelizmente não vai. E o que eu fiz? Toma aí, irmão. Graças a Deus eu tenho essa condição, não sei até quando ele vai conseguir sustentar isso, porque todo mês tem que pagar as coisas. Sim. Mas eu tive... Então, assim, a gente tem que pensar na nossa família, tem que pensar nessas coisas. Aí chegar hoje e falar, balera, é isso. Não é, é porque realmente eu precisava. Hoje eu não preciso. Tem proposta aqui, eu falei, olha só, espera, porque eu tenho uma condição aqui e eu quero resolver isso primeiro. Se vai sair ou não, não sei. Mas você espera, não posso esperar, então contrata outro. Porque hoje eu tenho essa condição de falar, eu posso esperar, sentar, porque eu também tenho mercado no Brasil, pô. Muito. Eu só não quero, enfim, não dar oportunidade pro clube que me criou. Se eles quiserem, beleza. Se não quiser, vida que segue. Vou continuar vascaíno, vou continuar torcendo, vou levar meu filho pro estádio, o que é vascaíno. E vida que vai seguir, porque hoje, graças a Deus, eu não preciso. Não preciso. O que eu queria fazer é, que eu acredito, por tudo que eu vejo, tá? Eu já vi inúmeros anos o Vasco jogando. Já vi os volantes jogando pelo que eu vejo. Eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco, não. Muito para contribuir no clube. Porque, assim,
As pessoas, elas julgam aquilo que elas ouvem, mas elas não veem. Se você for buscar na China, eu lesionado, eu não estava bem. Então, vascaíno, como vocês viram aí, né? O Souza confirmando que, de fato, tem um interesse grande em retornar ao Vasco da Gama. Pessoa que passou por uma artroscopia, ou seja, uma cirurgia, né, no joelho, se recuperou no CT Moacir Barbosa, fez a operação com o médico do Vasco da Gama para que esse retorno viesse a acontecer. Por que o Souza fez isso tudo? Pois havia um acordo verbal com o Paulo Brax para que ele retornasse ao Vasco da Gama. Mas como houve a alteração do diretor executivo hoje, Alexandre Matos, que é o diretor executivo do Vasco, até o momento Souza nem sequer foi procurado para tratar de um retorno. Souza é um atleta que tem mercado, ele disse que teria mercado em qualquer clube do Brasil, pelo visto, né, não tem. Que as informações que tivemos nessas últimas horas é que o Souza está perto de retornar não ao futebol brasileiro, mas ao futebol turco. O jogador recebeu uma proposta do Başakşehir, acredito que é assim que se fala. Informações aí do Vene Casagrande é que ele gostou da proposta e poderá assinar em qualquer momento. A imprensa turca, inclusive, trouxe aí, né, essa informação junto ao Souza. Está aparecendo na imagem aí vocês uma publicação feita pela própria imprensa turca, cravando a volta do Souza ao futebol turco. O Souza colocou essa imagem nas redes sociais, I am coming back, ou seja, eu estou voltando, com uma carinha de palhaço, nas cores laranja e branca. E aí está aparecendo também a vocês o uniforme desse clube, que é exatamente nas cores laranja e branca. Ou seja, tudo indica que o Souza estará retornando ao futebol turco e não vestirá a camisa do Vasco em 2024. O Vasco aí, segundo informações do Fábio Azevedo, está aparecendo também na imagem a vocês, não procurou o Souza. Ele diz assim, o volante aguardou uma definição do Vasco, mas como não houve sinalização sobre uma volta, ele vai retornar para a Turquia. Provavelmente Başakşehir, isso se o Beşiktaş não atravessar o negócio. Pressão em cima da diretoria do Beşiktaş está grande. Ou seja, o Vasco não quer a contratação. Olha, vascaíno, Souza sempre foi um nome muito polêmico, que mediou muito a torcida do Vasco. Muitos queriam o seu retorno, mas muitos também não queriam o seu retorno. Certo é, Souza nunca valorizou o Vasco da Gama. O Souza, a gente tem que pensar nisso, sempre foi um atleta que prometeu voltar e nunca voltou. Depois de passar para uma cirurgia, 1 ano na China, 36 anos de idade, ele quis voltar. E aí, meu amigo, não é também no tempo dele, é no tempo do Vasco. Se Ramon Dias, Alexandre Matos entenderam que não vale a pena ter esse atleta dentro do elenco, eu tô com eles, eu acredito que realmente é o melhor. Só vinha treinando com o Eric Marcos e o De Luca durante o processo de recuperação nos últimos dias. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que a preparação física viu do Souza, a gente não sabe se há um relatório que foi passado para o Alexandre Matos ou para o Ramon e foi identificado que não havia condições do Souza permanecer no Vasco para 2024. Não sabemos. Certo é, hoje o que identificamos é que não há o interesse do Vasco em contar com esse meio para o ano que vem. O que nos resta agora também é aguardar os próximos capítulos. Mas hoje, dia 22 de dezembro, a possibilidade é sim de que Souza não vista a camisa do Vasco em 24 e vá para o mundo da Turquia. Tranquilo? A gente fica por aqui. Esse foi Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né? Desta sexta-feira. A gente vai tentar voltar na parte da noite, mas fiquem atentos, fiquem ligados. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.